Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Iniciamos aqui a nossa primeira sequência de aulas gravadas da disciplina Preservação da Madeira dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/3, onde, nesse caso aí, nós iremos trabalhar especificamente nesse conjunto de aulas, nós iremos trabalhar sobre a preservação da madeira, o que é e qual é a sua importância, como também as características da madeira que afetam o seu tratamento preservativo. Mais uma vez eu dou boas-vindas a todos vocês, que vocês tenham aí um ótimo aproveitamento na disciplina e lembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, né? Seja aí de forma conjunta ou individual, para que eu possa estar atendendo vocês aí da melhor maneira possível e que vocês aí absorvam o máximo de conhecimento dentro dessa disciplina. Então, nós iniciamos então aqui a partir de agora. Como vocês bem conhecem, quando a gente compara as diferentes espécies florestais, a gente consegue ver diferentes tipos de madeira que apresentam diferentes propriedades tecnológicas. Nessa figura mesmo aqui, a gente observa, né, tanto espécies nativas quanto espécies exóticas do Brasil, onde que a gente consegue ver as diferenças das propriedades, em especial a cor, que é uma propriedade organoléptica. E em alguns casos também é possível a gente ver a textura, que mostra aí, né, nessa primeira imagem, que as madeiras elas apresentam aí diferentes características tecnológicas, o que vai influenciar, né, no uso da madeira. E quando a gente pensa, né, no uso da madeira, considerando que a gente tem uma infinidade de madeiras no Brasil, né? No Brasil aqui a gente é bem privilegiado nessa questão de ofertas de madeiras, né? Tanto de madeiras nativas e um pouco mais limitado de madeiras exóticas, a gente vê que essas madeiras podem ser utilizadas para muitas coisas. Dentre elas aqui, quando a gente pensa na madeira maciça ou na madeira sólida, essa madeira ela tanto pode ser utilizada como componentes de construções, como a gente vê aí nessa figura da esquerda, na parte superior, como também no meio rural, ela pode ter aí usos muito importantes, como componentes de moirão, de cerca, ou até mesmo em construções rurais, igual a gente vê na figura da esquerda, na parte superior, como também na forma de postes e também dormentes ferroviários, sendo que os dormentes ferroviários, assim como os componentes de construção, podem ser utilizados tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. E ainda considerando os diferentes usos que a madeira maciça pode ter, a gente tem o exemplo dos móveis, a gente tem o exemplo dos pallets, temos o exemplo da madeira sendo utilizada para caixaria, como temos também aí o exemplo, né, da confecção da madeira para a fabricação de decks, né, para ser utilizados aí em ambientes aí próximos à piscina. Então, são alguns dos usos que a madeira maciça tem. E quando a gente pensa, né, em uso da madeira maciça ou da madeira sólida, a gente tem que, na verdade, escolher qual a melhor madeira para a gente utilizar. E também, ao se escolher essa melhor madeira, na verdade, seria aquela madeira mais bonita, mais durável, com melhores propriedades tecnológicas e que também seja uma madeira de menor custo. O ideal é a gente estar fazendo tudo isso, né? Podendo agregar tudo isso ao mesmo tempo. Agora, se a gente considerar que a madeira ela apresenta diferentes propriedades tecnológicas, como garantir, né, sempre o seu uso satisfatório sem a ocorrência de defeitos ou de ataque biológico? Porque isso daí
é que é o importante no nosso caso. Para que isso ocorra, a gente pode se valer de três métodos. O primeiro deles, usar madeiras de elevada resistência natural aos agentes biológicos. O que é isso? É aquela madeira que não vai ter ataque, por exemplo, de fungos apodrecedores, de cupins e de brocas. Em geral, né, são madeiras aí que apresentam alta durabilidade natural. Esse tipo de madeira, ela é encontrada principalmente nas madeiras nativas do Brasil. E quando a gente pensa naquele conceito de madeira de lei, a gente tem muitas espécies que apresentam aí essas características desejáveis, como também aí de alta durabilidade natural ou alta resistência natural ao ataque de organismos que se alimentam da madeira, tais como os fungos apodrecedores e também aí os insetos como cupins e brocas. Aqui a gente tem exemplos de várias madeiras, né, que são aí consideradas de elevada resistência natural, que poderiam atender esse primeiro caso. Só que aí tem uma coisa, essas madeiras elas estão sempre disponíveis no mercado? Se elas estão disponíveis no mercado, elas estão disponíveis em, em um preço acessível a todos os tipos de consumidores? Em qualquer lugar do Brasil é fácil adquirir essas madeiras? Acredito que não. Então, aí nesse caso, né, apesar de dessa hipótese ela ser considerada, nem sempre aí ela é uma hipótese aí sempre satisfatória, devido aos custos e talvez aí a própria dificuldade de se adquirir essa madeira. Esse tipo de madeira, por exemplo, essas madeiras de alta durabilidade natural, são madeiras que apresentam em geral usos que são considerados por alguns autores aí como usos mais nobres. Um exemplo que a gente tem, a própria confecção de madeira serrada para ser utilizada aí como decks. Igual a gente vê aí esse belíssimo exemplo aí desse ambiente aí, né, de uma piscina. Então é onde que você tem aí muito emprego desse tipo de madeira. Aí mesmo na nossa cidade, Alta Floresta, a gente tem um exemplo de uma empresa, né, que faz a produção desse tipo de produto voltado principalmente para o mercado externo. Então, a gente vê, né, que esse tipo de madeira atende bem esse tipo de público. Agora, além da gente poder utilizar uma madeira de elevada durabilidade natural, uma outra estratégia que a gente pode ter é introduzir na madeira alterações químicas permanentes que façam com que a madeira ela fique mais resistente ao ataque dos organismos xilófagos. Nesse caso aí, um exemplo de uma modificação que a gente pode fazer na madeira é a chamada termorretificação, que é uma técnica que consiste na alteração da estrutura da madeira devido à ação de calor. Mas essa ação de calor, ela ocorre tanto na ausência de oxigênio ou na presença de controlada de oxigênio ou de ar. Geralmente, ela é realizada em temperaturas inferiores a 250 graus, antes que a madeira entre em combustão. Ela é feita dentro de uma faixa de temperaturas que permite alterar as propriedades da madeira, mas sem que essas alterações iniciem o processo de combustão da mesma. E nesse caso aí, quando eu aplico essa técnica sobre a madeira, essa técnica ela faz com que a madeira apresente, após a aplicação dela, algumas modificações de suas propriedades tecnológicas. Uma delas é o aumento da estabilidade dimensional. O que é isso? A madeira ela vai contrair e ela vai inchar menos. Havendo alteração da temperatura do ar e da umidade relativa do ar no ambiente em que a madeira está instalada, ela vai ter uma menor contração e também um menor
inchamento, fazendo então com que ela aumente a sua estabilidade dimensional. Isso aí é permitido devido à diminuição da higroscopicidade da madeira, que é a capacidade que a mesma tem de absorver e liberar moléculas de água. Fazendo isso, a madeira, como diz ela, se torna mais estável. Basicamente, quando eu aplico uma faixa de temperatura até 250 graus, eu tenho uma tendência de ter uma perda das hemiceluloses da parede celular. E as hemiceluloses, elas são componentes químicos mais hidrofílicos, que têm afinidade por água. Ao eu perder as hemiceluloses da madeira, eu vou fazer com que ela fique menos higroscópica, consequentemente aumentando aí a estabilidade dimensional da madeira. E uma característica interessante que essa técnica tem é o escurecimento da madeira, no qual se eu tiver, por exemplo, uma madeira de coloração mais clara e passar por esse processo de termorretificação, a madeira ela se torna mais escura. Isso aí faz com que ela tenha até mesmo um maior ganho de valor no mercado. E para a gente, para o assunto da disciplina, ela também tem essa técnica, ela dá aí uma característica interessante, visto aí em muitos trabalhos científicos, que é o aumento da resistência da madeira ao ataque de alguns organismos biológicos, dentre eles os fungos apodrecedores. Então, ao se aplicar essa técnica, para alguns tipos de fungos apodrecedores, essa madeira ela se torna mais resistente. Aqui, pessoal, a gente pode ver uma figura num trabalho realizado por Lopes e outros, disponível no ano de 2014, vocês têm aí o link para estar vendo esse trabalho, foi feito aí a aplicação dessa técnica, tanto na madeira de alburno e de cerne, no caso aí, né, na madeira de teca. A gente observa que na madeira A é a madeira original, aquela madeira sem nenhuma aplicação da técnica. Quando é feita uma aplicação da madeira, quando é feita a aplicação dessa técnica numa temperatura de 180 graus, a madeira a gente observa que ela fica mais escura. E se a gente sobe de 180 para 200, a madeira ela fica mais escura ainda. Comparem para vocês verem a madeira A e a madeira C. Ela se tornou muito mais escura, a madeira C, fazendo aí com que ela venha, para alguns determinados tipos de público, ter um maior valor de mercado. Eu consigo transformar uma madeira mais clara em uma madeira mais escura. É muito parecido com madeiras nativas do Brasil. Um outro exemplo interessante disponibilizado aí no trabalho de Silva é quando a gente vê essa técnica ela sendo aplicada aí na madeira de pinos. Olha que interessante. A gente vê, né, que ao se aplicar essa técnica, as madeiras B e C elas se tornaram muito mais escuras em relação à madeira A. Nesse caso aí, né, a madeira ela ganha, além dela ter modificações das suas propriedades tecnológicas, ela se torna aí de uma coloração mais escura, sendo então aí uma técnica interessante para com que a madeira ela venha a ter um menor ataque de organismos xilófagos. Agora, um outro exemplo também, onde nós vemos aí, né, a aplicação dessa técnica em temperaturas maiores, onde também a gente consegue ver que quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de escurecimento. Agora, pessoal, o que é interessante para a gente responder essa pergunta é quando eu incorporo substâncias à madeira de maneira superficial ou profunda que lhe confiram maior resistência. Essas substâncias elas são exemplificadas como preservativos, retardantes de fogo e também aí os acabamentos superficiais.
Esse último aí, ele corresponde à preservação da madeira. Das 3 técnicas que eu listei aí, a terceira técnica, que se constitui a essência da preservação da madeira, essa técnica ela é a mais interessante e também a mais viável economicamente, se constituindo então uma forma de eu transformar madeiras que são de baixo valor de mercado, madeiras que são de mais fácil acesso, madeiras que podem vir de plantios florestais. No caso, onde eu posso transformar uma madeira que não tem resistência natural em uma madeira que é de resistência natural. Então, essa terceira opção, ela se constitui aí na essência da preservação da madeira, sendo então aí, nesse caso, o assunto da nossa disciplina. E para que a gente torne uma madeira mais resistente, tanto à ação de agentes biológicos ou não, existe várias técnicas que me permitem fazer isso. Aqui a gente vê um exemplo de uma técnica muito simples, que é a técnica de pincelamento da madeira, onde eu, com um produto preservativo específico, ao aplicá-lo na madeira com o auxílio de um pincel, eu consigo fazer com que a madeira ela se torne resistente à ação de algum tipo de agente deteriorador. Se eu for pensar no uso da madeira na propriedade rural, no uso da madeira roliça, que é onde a gente tem um maior uso da preservação da madeira, podemos dizer assim, nós temos aí um exemplo da técnica de substituição de seiva, que corresponde aí a um tipo de tratamento caseiro, onde que o próprio produtor rural ou mesmo qualquer pessoa interessada pode fazer o tratamento dentro aí da sua propriedade rural de uma forma totalmente caseira, ou se a gente for partir para métodos mais sofisticados, onde eu consigo tratar uma maior quantidade de madeira num menor tempo, eu tenho um exemplo aí das usinas de tratamento sob pressão, onde nesse caso, utilizando substâncias preservativas específicas, eu consigo tratar a madeira de maneira que ela se torne uma madeira ainda mais resistente à ação de organismos deterioradores. Com isso, pessoal, a gente vê que a preservação da madeira ela se torna importante, principalmente para se tratar madeiras que não apresentam elevada durabilidade natural. Há muitos exemplos que a gente tem de madeiras plantadas, como é o caso de eucalipto e de pinos, como também de madeiras que apresentam alta porcentagem de alburno, ou também aí conhecido como brancal popularmente. Para isso, então, a gente se vale aí da preservação da madeira. A preservação da madeira, ela pode ser conceituada como um conjunto de medidas preventivas e curativas para o controle de agentes biológicos, físicos e químicos que afetam as propriedades da madeira, ou seja, a sua durabilidade e vida útil em serviço. Nesse caso, a preservação ela vai aumentar a vida útil da madeira em serviço, mantendo a sua integridade estrutural. A preservação, ela também pode ser conceituada como o conjunto de métodos e técnicas utilizadas para prolongar a vida útil da madeira, ou seja, quando ela é colocada em serviço, nas mais diversas condições desse serviço. Além disso, né, a gente também pode dizer que a preservação da madeira ela tem como função desenvolver processos e produtos que visam o retardamento da deterioração da madeira, protegendo-a
contração, né, de agentes deterioradores e aumentando a sua durabilidade ou vida útil em serviço. O que é interessante da preservação da madeira é que eu tanto posso me valer de diversos produtos preservativos, como também de diferentes técnicas para aplicar esse produto preservativo na madeira que eu vou tratar. Isso faz então com que essa técnica ela seja aí uma técnica bem interessante. E além disso, né, eu sempre estou falando de agentes deterioradores. Esses agentes deterioradores, entende-se como agentes deterioradores todos aqueles que são capazes de causar danos à madeira, conforme a gente vai estudar em aulas posteriores, que são aí que esses agentes podem ser classificados como agentes físicos, químicos, mecânicos e os principais deles, os agentes biológicos, porque são os que mais causam estragos a madeiras do ponto de vista econômico. E outras considerações que a gente ainda pode fazer sobre a preservação da madeira. Até conforme eu disse agora há pouco, existem diversos produtos e métodos para se tratar a madeira, tanto no mercado brasileiro quanto também no mercado internacional. Quando a gente pesquisa na literatura, a gente vê uma grande quantidade de produtos preservativos que podem ser utilizados para se tratar a madeira. Muitíssimos deles descritos na literatura, usados no mercado internacional e algum leque de opções também disponíveis aqui no mercado brasileiro, que a gente também vai estar estudando ao longo do curso. E nós temos também aí algumas considerações. Para a proteção da madeira contra os agentes biológicos, exemplos de bactérias, fungos, cupins, brocas, xilófagos marinhos, o produto que é utilizado para esse tipo de proteção é conhecido como preservativos ou preservantes da madeira. Eu gosto muito de utilizar o termo preservativo, em que inclusive eu vou utilizar nessa disciplina porque é um termo mais utilizado no mercado, embora o termo preservante também esteja correto. E para a proteção da madeira contra agentes físicos e químicos, usa-se produtos que são conhecidos aí como acabamento superficial. O mais famoso deles aí é o nosso verniz, que quando a gente utiliza um verniz sobre a madeira, a gente vai estar protegendo ele contra a ação aí de agentes físicos. Um exemplo desse tipo de agente físico: radiação solar, chuva, poeira. Nesse caso, além de você embelezar a madeira, você também vai estar protegendo-a contra a ação desses produtos. E é interessante também a gente colocar que preservativos e produtos de acabamento superficial podem estar juntos em uma determinada formulação preservativa. Esses produtos não necessariamente eles são sempre isolados, eles podem estar juntos dentro de uma formulação preservativa. E conforme a gente discutiu no nosso primeiro encontro, a preservação da madeira ela é importante na preservação das florestas nativas. Porque se eu preciso utilizar uma madeira que precisa ter uma alta durabilidade natural, eu não preciso recorrer às espécies nativas brasileiras. Eu posso recorrer a uma madeira de menor valor de mercado, uma madeira plantada, como, por exemplo, eucalipto e pinos, fazer o tratamento preservativo dela e transformar essa madeira numa madeira de elevada resistência à ação de organismos xilófagos, fazendo então com que essa madeira ela tenha uma resistência que se iguale à durabilidade natural das madeiras nativas. Quando eu falo em resistência, é resistência à ação dos agentes deterioradores, em especial os agentes biológicos. Com isso, a preservação da madeira ela pode ser aplicada tanto nas madeiras nativas, não tem nenhum problema, mas dependendo do uso que a madeira vai ter, ela deve ser aplicada
principalmente nas madeiras plantadas, a exemplo aí de pinos e eucalipto. No Brasil, quando a gente fala em preservação da madeira contra a ação de agentes biodegradadores, em especial aí, né, utilizando preservativos, a gente vê que no nosso país essa preservação da madeira ela é utilizada principalmente em toras de eucalipto, que vão ser utilizadas especialmente no meio rural. Ela pode também ser aplicada em madeira serrada de pinos e também em madeira serrada de espécies nativas, tanto produtos preservativos como também produtos de acabamento superficial. E se a gente for pegar aí o nosso querido estado aí do Mato Grosso, o uso dos preservativos, hoje no nosso estado, ele é basicamente aplicado em toras de eucalipto, que está começando a crescer esse mercado no nosso estado, e também em toras de teca. Igual a gente tem aí a possibilidade de ver, né, dentro aí do nosso município, tanto uma empresa que faz o tratamento de toras de eucalipto, como também em Carlinda a gente tendo um outro exemplo de uma outra indústria que faz o tratamento da madeira mais aí de teca. Esses dois exemplos, eles hoje simbolizam bem o que acontece dentro de todo o nosso estado, que é a utilização dos preservativos para o tratamento de toras dessas espécies. Nesse caso, pessoal, ficou entendido? Alguma dúvida? A gente se vê então aí no nosso próximo encontro.